Chamar nosso querido pastor Emilson. Vamos dar um aplauso ao Senhor, amém? Pela vida do nosso pastor que estará nos abençoando com uma palavra de Deus em nome de Jesus. E no final a gente vai estar passando aqui nas mãos do nosso pastor Emilson, né? Aqui junto com o nosso pastor Renê, 30 anos que o nosso pastor celebrou aqui, né? 30 anos, uma vida a serviço da Igreja de Cristo. Então vamos estar entregando esse presente na mão do pastor Emilson também, até porque o pastor Emilson faz parte dessa história, desses 30 anos do ministério pastoral do pastor Renê. O senhor foi também do grupo de vida dele, pastor? Não fui não, mas a gente tem uma história muito longa. Amém. Tá bom. Deus abençoe, tá? Obrigado. Boa noite, igreja. Eu sei que durante a caminhada, a igreja vai mudando e quando nós estávamos na igreja onde era o templo antigo, então era fácil de eu localizar as pessoas, porque as pessoas têm o hábito de sentar no mesmo lugar, né? Então eu já olhava e conseguia ver. Então aqui eu ainda estou me habituando com esse lugar, né? Então, há um tempo atrás, um jovem chegou perto de mim e falou assim: sabe quando aquela pessoa está procurando fazer uma pergunta para você e você vê que a pessoa quer perguntar algo e fica assim meio com vergonha? Já aconteceu isso com você? E aí essa pessoa, frentista, chegou e falou assim: eu posso te perguntar uma coisa? Eu estava observando ele e falou assim: pode. Por acaso, você é irmão do pastor Emilson? Porque ele só me via de terno, não é? Então, ali eu estava de short, eu estava com a roupa que não era a roupa tradicional que eu estava acostumando a ver. E eu falei assim: com certeza, eu não sou o irmão, eu sou o pastor Emilson. Então, ao longo dos anos, há 6 anos que eu não venho nessa igreja, né, desde a inauguração. Então, a barba cresceu, o cabelo cresceu. Eu quero dizer para você nessa noite, para aqueles que me conhecem, que eu sou o pastor Emilson. Tá bom? A voz é a mesma, eu espero que a mensagem não seja a mesma, mas seja melhor. Porque esse é o desejo de eu poder, assim, abençoar os irmãos, estar aqui juntos. Fico muito contente de ver o progresso de vocês. Eu estive aqui com o pastor Renê, quando estava na estrutura, e de chegar e ver hoje, para a gente que está aqui na rotina do dia a dia, parece que as coisas não andam, não é? Parece que chega um período que a igreja já fica estagnada. Mas quero dizer para você que esse olhar não é verdadeiro. Vocês já cresceram e já tiveram muitas conquistas. Aleluia! E no ano retrasado, nós alugamos outro espaço maior. E o período sem ar-condicionado, o verão era algo insuportável para nós, né? E foi um período de muita luta, onde nós conseguimos, que parecia aos meus olhos impossível, né? Aguardamos ali 2 anos debaixo de muito calor. Eu não sei como é que é o verão aqui, mas eu acredito que não deva ser tão quente igual eu estava, né? Não tinha rebaixamento, né? Não tinha janela, não tinha nada, né? E Deus foi nos abençoando. E tenho certeza que Deus também vai fazer prosperar ainda mais essa igreja. Vamos ter um tempo de oração? Amém. Senhor, nesse momento eu quero te pedir que a tua palavra, que a tua graça esteja conosco, que durante esses minutos possamos refletir sobre a tua palavra e que essa mensagem possa trazer vida, possa trazer inspiração para os irmãos e para mim também. Eu faço essa oração em nome de Jesus e que toda a igreja diga amém. A Bíblia nos conta que havia um homem totalmente solitário. E esse homem não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Diante dos seus olhos, ele não se satisfazia com assim, a própria riqueza. Ele sequer perguntava: o que eu vou fazer da vida?
não tenho tempo para brincar, não tenho tempo para divertimento. E diz que, durante esse momento, ele não parou para refletir. E que, muito mais do que as riquezas, muito mais do que ter a companhia, o que interessava para ele é simplesmente trabalhar e não desfrutar. E o texto em Eclesiastes diz assim, capítulo 4, versículo 9, vai nos dar um conselho, dizendo, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo, se levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. Versículo 12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E a mensagem diz, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então nós podemos ver aqui nesse texto, querido, e eu estava conversando com uma pessoa esses dias, que nós estamos com um propósito de, assim, eu estou com um propósito de oração e ajudar esse irmão. Então, nós estipulamos um horário. Vê se esse horário é bom para você, 5h30 da manhã. Tem alguém aqui que falou, nossa senhora. Né? É um horário bom ou é um horário ruim para você? Para mim é péssimo. Eu não gosto de acordar cedo. Tem alguém aqui como eu que não gosta de acordar cedo. E eu falo, tem gente que diz assim, meu pai falava um texto, uma frase que eu não conseguia entender. Acorda para cuspir. Eu ficava com raiva disso. Acordar para cuspir, para quê? Eu não quero nem acordar. Então, eu marquei esse compromisso. E não é fácil, querido. Tem dias que é uma luta. E a gente ora junto, ligamos lá o fone, ele faz a ligação para mim, eu ligação para ele, essa pessoa hoje está longe. E temos ligado, estamos orando com um propósito. E eu converso sempre com esse irmão, irmão, se eu estivesse aqui sozinho orando por você, pode ter certeza. E ele fala, tem certeza que você estaria orando por mim? Não, irmão, não estaria orando por você essa hora. Mas o propósito, a determinação, o incentivo um do outro, vai nos fortalecendo. Quando você entende esse propósito, e o texto diz, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não se rompe com facilidade, mas não quer dizer que não venha a se romper. Porém, aqui nós sabemos que tipifica 2 pessoas e a terceira pessoa representando o Senhor Jesus. Ainda que uma dessas partes se rompam, uma parte desse cordão de 3 dobras não irá se romper, que é o Senhor que sustenta e fortalece as nossas vidas. Quantas vezes, querido, você já teve para desistir? Quantas vezes você teve dificuldade, mas porque teve alguém que ajudou, porque teve alguém que te fortaleceu, porque teve alguém que intercedeu por você, e você se manteve de pé. Eu não sei se tem pessoas aqui, mas eu sou uma dessas pessoas. Se eu estou aqui hoje, porque teve pessoas que me ajudaram, e bastante. No livro de Mateus, capítulo 4, 21, eu faço a introdução dizendo assim, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Mateus 4, versículo 21 e 22. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu irmão, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Então nós podemos ver aqui um texto, uma frase que me chama a atenção, consertando
as redes. Precisamos entender essa urgência do conserto. Nem sempre, querido, teremos tempos para se despedir. Nem sempre teremos tempo para consertar algumas coisas na nossa vida. Às vezes nós brincamos isso com tanta facilidade, dizendo, não, eu hoje estou vivendo no erro, mas em breve isso vai mudar. Quem te disse que você terá esse tempo para que você tenha essa mudança? Então, a cada dia que você investe a sua vida na casa do Senhor, a cada dia que você investe a sua vida dedicando a Deus, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua sorte. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu estava comentando com um irmão que estava falando com ele sobre isso, dizendo, olha, lembra do tempo que nós tínhamos dificuldade de pagar uma conta de luz? E esse irmão que caminha tanto tempo comigo disse, lembro. E aí eu pegava o dinheiro emprestado dele para pagar uma conta atrasada e na outra semana eu tinha vice-versa, né? E aí eu falei, e hoje, irmãos, como que está a nossa situação? Ele disse, irmão, Deus mudou muito a nossa vida. Mas por que mudou? Porque durante todo esse tempo, quer nos momentos bons ou nos momentos difíceis, nós mantivemos ali fiéis à casa do Senhor. Quando um estava fraco, outro fortalecia. Não abrimos mão de estar na casa do Senhor, quer tínhamos recurso ou não, e esse investimento mudou a nossa vida. Pensa sobre isso, querido. Por mais que você tenha a sua formação, não quer dizer que todo mundo, ao se formar, será bem sucedido e vai conseguir emprego. Pensa no sistema em que nós moramos hoje. Eu me considero uma pessoa pobre. Qual a expectativa de vida, de prosperidade, de mudança, pelo fruto do meu trabalho no país em que nós vivemos? Se você olhar para esse sistema, vai bater um desânimo na sua vida. Não basta simplesmente trabalhar. Você precisa colocar Deus no centro da sua vida. Será que assim como Jesus chamou Pedro, Tiago e João, não também vai nos chamar? Qual era a situação desses dois homens? Estavam ali preparando a sua rede. O pai de Tiago e João, Zebedeu, e a sua mãe Salomé, eram pessoas extremamente envolvidas na casa do Senhor, tementes a Deus. Portanto, durante esse chamado, eles não encontraram dificuldade. Diz que ao Jesus chamá-los, eles rapidamente atenderam esse chamado. Qual foi o dia que Deus chamou você e você não atendeu esse chamado? Eu acredito que ao longo da minha caminhada foi sendo construída, não por aquilo que eu podia dar, por aquilo que eu não tinha condições de dar, e Deus estava ali preparando o meu coração. Lembro de um momento em que eu fazia o plantão Dia Sem Oração, e eu tinha uma hora para fazer uma cobrança. A partir daquele momento, se eu chegasse atrasado, aquela empresa não iria me pagar. Então eu terminei a atividade e rapidamente eu saí para fazer aquela cobrança que estava marcada com aquela empresa. E aí chega na porta da igreja uma senhora e diz, eu preciso de ajuda. E eu falei, olha, tem um irmão ali, por favor, pode ir lá que ele vai te ajudar. E na mesma hora o Senhor falou, não, eu quero você. Eu parei, voltei para aquela jovem senhora e falei, qual é o motivo do seu choro? Ela disse, irmão, pastor, nem era pastor ainda. Ela disse, eu vim de uma ultrassonografia agora e já tive o resultado. Eu falei, o senhor chora de emoção? Ele falou, não,
O médico disse que o meu filho está morto. Você imagina uma mãe que vai em busca de uma palavra, de uma expectativa e recebe uma mensagem dessa? Eu lembro que naquele dia eu fui tocado por Deus e eu falei assim: você crê que Deus pode agir? Ela falou assim: eu creio. E nós oramos. E passado um tempo, a resposta que eu tive: essa pessoa foi em outro local, fez uma ressonância, e aquela criança não estava morta. Se foi um erro de diagnóstico ou se foi um milagre, eu não sei. Mas eu sei que se naquela hora, naquele momento que Deus me chamou para ajudar aquela pessoa, eu não tivesse dito: eis-me aqui, talvez aquela pessoa não estaria mais viva. Durante essa caminhada, querida, diz que Tiago, filho de Zebedeu, versículo 21, João, seu irmão, estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Pensa sobre isso. O que leva uma rede a se romper? O que leva, aqui não estou falando a rede no sentido de lançar a palavra, mas eu estou falando no sentido das nossas vidas. O que fez durante essa caminhada tantos irmãos romper esse relacionamento com Deus? Quantos relacionamentos de amigos que nós tínhamos que se rompeu porque você andou por caminhos diferentes, não se aborreceu, não chateou, mas mudou toda a sua história. Mas quantos também, querido, que romperam esse relacionamento com Deus e hoje estão afastados? O que leva uma rede a se romper, querido? Os atritos dos objetos pontiagudos, com rochas, com galhos, o desgaste do material, a falha da manutenção, a tração no sentido de excesso de peso. Porém, se uma rede, ela não for usada, ela passa a ser apenas um objeto decorativo. Então vamos falar um pouquinho no livro de Lucas sobre a rede que se rompeu. Se refere aqui à pesca maravilhosa. Diz que no versículo 1 de Lucas capítulo 5, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão estava comprimindo Jesus por todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então aqui eu quero chamar a atenção neste ponto. Às vezes nós falamos assim: o mundo não quer ouvir a mensagem de Deus. As pessoas rejeitam. Nós estamos falando de um povo miserável, querido, sofrido, enganado, onde o peso era jogado muito grande sobre eles. O que fazia essas pessoas pararem e comprimirem Jesus para ouvir a sua mensagem? Qual é a mensagem que nós temos pregado, irmãos? O que nós nos afastamos, que rompemos esse relacionamento desse evangelho puro e trazemos às vezes um evangelho de medo, de terror, de doutrinas demoníacas. Saiba que você que é um servo de Deus, uma serva do Senhor, na tua casa, nenhum espírito pode habitar a não ser o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E se por algum engano chegar alguma coisa amaldiçoada, ou coisa das trevas, o Senhor vai revelar para você: fica tranquilo, a sua casa pertence ao Senhor. Você concorda comigo? A minha pertence. Nenhum outro espírito pode entrar ali, a não ser o Espírito Santo de Deus. Então, que tipo de mensagem nós temos pregado? E que não atrai mais as pessoas? Pastor, o texto diz que no fim dos tempos as pessoas não vão querer ouvir o evangelho, mas tem muitos que querem ouvir. Escuta o testemunho de uma jovem que falou para mim: você sabia que os tempos são abreviados? Eu falei: sabia. Como você sabe disso e nunca me falou? Eu falei: você também nunca me perguntou?
E ali foi a oportunidade para eu falar do amor de Deus. Então, vira e mexe, eu falo uma palavra. E aí, nessa conversa, ela me disse: eu já fui crente. Eu falei: você não precisa me falar. Ah, como assim? Você é uma pessoa diferenciada. Tem algo que separa você das outras profissionais aqui. Eu falei: é mesmo? É. E eu vou dizer mais, sabe por quê? Não estava mentindo, não. Porque ainda no seu coração ainda tem um temor do Senhor. Irmãos, a mensagem do reino, ela traz paixão para aquelas pessoas que estão ao redor, sedentas. E aí a pessoa começa a me contar as lutas pelo qual essa pessoa se afastou. E vira e mexe, quando me dá a oportunidade, eu digo: lembre-se que o tempo está passando. Eu estou aguardando. Ela falou: um dia eu vou na sua igreja. Aí às vezes, dentro desse local que eu vou, que é uma clínica, sempre tem gente que conversa comigo. Ó, um segredinho: eu nunca digo para ninguém que eu sou pastor. Porque se eu falar que eu sou pastor, amigo, fecha o coração. Você sabia disso? Ali eu não sou pastor, e não sou mesmo. Eu sou pastor da igreja local. Ali eu sou um servo. Aonde você está, você é um servo, uma serva do Deus vivo. Aleluia. E ela me pergunta: você conhece tanta gente? Você é político? Falei: não. Você é uma pessoa importante? Falei: com certeza, muito importante. Falei: você quer saber quem eu sou? Vou dar o endereço da minha igreja. O dia que você for lá, vai ter pessoas que vai falar para você quem eu sou. Todas as madrugadas eu tenho orado por essas pessoas. Será que o evangelho que você vive atrai as pessoas? Será que você está pronto no seu dia a dia a parar tudo como Tiago e João para ouvir o chamado? Ou esse relacionamento com Deus se rompeu, querido? Se rompeu ao ponto que você não percebe que as pessoas estão morrendo ao seu lado, que as pessoas estão fracas na fé, que as pessoas estão precisando de alguém que pregue esse evangelho. Será que hoje nós vivemos esse evangelho somente eu quero a bênção, eu quero a mudança na minha vida? Todas as campanhas que foram feitas aqui foram maravilhosas. Você concorda comigo? Mas não tem nada que supera a presença de Deus na sua vida. Não foi a cadeira, não foi o ar, não foi esse espaço, não foi o espaço antigo que tocou. Foi o Senhor que marcou a sua vida e transformou o seu viver. Você pode glorificar o Senhor? Mas será que nós temos estado atentos para a nossa vida e não estamos percebendo que algumas coisas têm se rompido? O lavar das redes, querido, faz parte dessa manutenção, para que esses fios não venham a se romper. Não basta apenas lançar a rede, mas precisamos observar para ver se ela não se rompeu. E isso é muito comum, querido. Às vezes existem áreas das nossas vidas que você não percebe. Às vezes você só pega a Bíblia quando você está no grupo de vida, no grupo de oração, ou em alguma parte que é para você trazer a palavra. Quanto tempo você gasta em oração? Pastor, eu sou inquieto. Eu não consigo ficar parado, ajoelhado em um lugar. Tem alguém aqui assim? Se não tem, eu vou dizer: eu sou essa pessoa, não consigo ficar preso no lugar. Só eu, né? Os restantes ficam horas e horas orando, é isso mesmo? Eu vou ajudar você. Quantos aqui não conseguem ficar preso no lugar por muito tempo orando? Olha, já apareceu outros, né? E aí, pastor, você não ora? Eu oro, querido.
E eu aprendi a orar incessantemente, todas as horas, todos os momentos da minha vida. Ontem eu estava em casa, tive que fazer uma visita, a mensagem não fluiu. Às 4 horas eu cheguei e tinha que preparar uma mensagem para hoje à noite, pela manhã. Essa mensagem que eu já preguei ali na igreja do Coelho. Às 4 horas, o que você acha que eu fiz? Sem preparar a mensagem. Me ajuda aí. O que o pastor vai fazer? Orar. Não, eu fui dormir, irmãos. Eu estava com muito sono. E eu falei, Senhor, eu vou descansar. E quando eu levantar, vai ser uma outra história. Geralmente eu demoro muito para fazer uma mensagem. E às vezes leva a semana inteira para entrar na introdução da mensagem. É uma luta. Às 18 horas eu acordei, fiz um café. E falei, Senhor, eu só tenho aí 5 horas para preparar uma mensagem. E eu quero te pedir uma coisa, me ajuda. Que nessas 5 horas eu não escreva qualquer coisa, eu não preencha aqui o meu computador para dizer eu tenho uma mensagem, mas eu quero uma mensagem de Deus. Deus ouve a minha oração, querido. Em 2 horas, a minha mensagem já estava pronta e eu já estava glorificando o Senhor. Na total dependência de Deus. Será que essa rede, essa comunhão com Deus não se rompeu? E você está tão envolvido nas redes sociais, que perdeu essa comunhão com o Senhor? Diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, mas se rompe. Durante a minha caminhada, já tive muitos altos e baixos, irmãos. Mas nunca se desviei da casa do Senhor. Aleluia. E eu acredito que Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer essa mensagem para você. Para que você, nesse momento, possa começar a fazer essa manutenção. O lavar das redes simboliza a preparação, a preservação da fé, estar pronto para o chamado. Tudo isso requer tempo e te dá muito trabalho, é verdade. Mas só quem pode limpar essas redes, a sujeira do seu coração, é Jesus. Mas Ele não limpa sem a sua autorização. Quando Jesus começou, depois de se alimentar e antes de ser entregue e ser traído por Judas, Ele fez um ato simbólico do que é ser um servo. Ele começou a limpar os pés daqueles que ali estavam, dos seus discípulos. Você acha que os discípulos, ao ver aquilo estranho, falaram alguma coisa? Não falaram nada. Era estranho. Não era correto aquilo que Jesus estava fazendo, porque Ele é o Senhor, e eles sabiam disso, e aquela era a posição de um serviçal, do mais simples de uma casa, de um escravo. Mas eles não falaram nada. Às vezes nós somos assim, querido. Vemos algo que está fora do contexto, e fingimos que tudo está bem. Será que a sua vida está pronta para esse chamado? Eu acredito e insisto nisso. Os melhores lugares dessa sociedade não estão para os mais intelectuais, nem pessoas são de direita e nem de esquerda, para os servos e para as servas do Deus vivo. Eu acredito nisso, irmãos. Porque eu tenho visto várias pessoas sendo colocadas nessas posições, por pessoas que tinham seus pais, as suas mães que oravam, e que eles eram envolvidos na casa do Senhor. Mas quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Eu prefiro, querido, ter alguém que vá contra aquilo que eu estou falando, do que aquela pessoa que é contra e não fala nada.
Porque aquele que fala te dá a oportunidade de você se defender e até de ajudar aquela pessoa. Quantas coisas você se calou? Não estou falando de rebeldia, de responder, mas de um abrir de coração. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, irmãos? De você falar, olha, isso não foi bom, isso não foi legal. Às vezes uma pessoa te fere, e no meio dessa caminhada que somos uma igreja, é permissão de Deus que venhamos nos ferir mesmo, para que haja um quebrantamento e um tratamento na nossa vida. E nós fingimos que está tudo bem. E aí, querido, está tudo bem? Não, está tudo na paz. E aí, você mudou? Você não fala a verdade. Não, estou passando aí, estou muito cansado, mas vai melhorar. Mas não falou a verdade do seu coração. Pedro, quando viu disso, disse: Senhor, vai lavar os meus pés? No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Já era o suficiente. Muito claro como não entender essa mensagem. Mas Pedro insistia. Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Se você não permitir, querido, que a sua vida, que eu estou aqui trazendo como simbolismo dessa rede, se você não parar para fazer essa manutenção, vai ter dias que, sem que você perceba, a sua vida se rompeu. Você criou um espaço para que a graça de Deus aos poucos vai saindo da sua vida, e isso acontece muito lentamente. E quando você, sem menos perceber, vai entrar as coisas desse mundo. Jesus, ao ver essa situação, Ele quer limpar tudo aquilo que durante a caminhada vai sujando a nossa vida. Isso é em tudo, no relacionamento como filho, como filha, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como membro, em qualquer função da igreja. Jesus, depois daquela situação de usar aquele barco, Ele sabia que aquelas pessoas não tinham pego nada. Ele sabia que foi um dia de frustração. Então veja bem, ao mesmo tempo que Jesus está abençoando o povo, Ele percebe que tem 2 barcos vazios, e Ele pede um daqueles barcos, e a pessoa foi imediatamente. Aquelas pessoas não tinham nem tirado ainda suas redes, e depois de Jesus pregar a mensagem, Ele dá uma orientação: lance as redes em águas profundas. Essa orientação, querido, ela é infalível. Deus quer levar você, querido, a águas profundas. E esse chamado é para todo. A visão não é só para os líderes da igreja. Deus quer falar com você em sonhos. Deus quer usar alguém para abençoar você. Deus quer quebrar as barreiras do medo, das incapacidades que existem na nossa mente, e colocar uma mente nova, uma mente transformada. Tendo acabado de falar isso, disse a Simão: vá, versículo 4, para onde as águas são mais profundas, e a todos lance as redes para a pesca. O que pode nos impedir, querido, de mediante uma mensagem dada por Jesus, e nós ficamos amedrontados, nós nos lançamos? Qual a expectativa que você tem para amanhã? Pastor, essa semana é uma semana difícil aos seus olhos, mas Deus poderá te surpreender. Aleluia. Amanhã eu tenho que pagar o meu aluguel, pastor, como que vai ser? Eu não sei, querido, mas o Deus que tem me sustentado, e se você serve esse mesmo Deus, vai suprir a sua necessidade também. Eu acredito nisso. Eu agradeço a você que disse amém.
O que te impede de você lançar a sua vida e se entregar? O cansaço, é verdade. A experiência, pastor, não tem jeito não. Já fiz de tudo. Não tem como mudar o setor que eu estou, o local que eu estou. A cada dia eu tenho incentivado nos nossos cultos online, dizendo, comece a orar aí pelo seu local. Para de ficar vendo notícia ruim. Olha o que aconteceu na rua tal. Mataram tanto. Para de ficar buscando essas redes e busque a rede do Senhor, que vai fortalecer a sua vida e vai dizer, através da sua vida, você poderá mudar esse local que Deus colocou você. Eu acredito nisso. Você acha que eu me conformo com tudo que eu vejo nos bairros? Não. Mas eu tenho falado, Senhor, a justiça está nas tuas mãos, e sobre a tua igreja o Senhor tem nos dado a autoridade. Quando lançamos, queridos, por conta própria, os resultados são traumatizantes, querido. Porém, quando fazemos isso sobre a palavra de Deus, as coisas mudam. O rompimento da rede, querido, o que pode fazer uma rede romper? Uma das coisas aqui, após lançar a rede e ter muitos peixes, a sobrecarga começou a querer romper aquelas redes. Então observe, querido, não só os atritos da vida rompem esses laços que nós temos de comunhão com o Senhor, com a palavra, mas também o excesso de coisas. Às vezes nós sobrecarregamos por falta de pessoas. E aí as pessoas dizem, não, é porque fulano é centralizador. Aí eu pergunto, ele é centralizador porque não tem ninguém para fazer? Ou ele é de fato essa pessoa centralizador? Porque aquele que ama a casa do Senhor, ele não consegue ver as coisas erradas. Mesmo sem tempo ele vai se lançar. Mas chega uma hora, querido, que a gente vê que é pesado demais. E que a gente precisa um dos outros. Eu estava vendo o pastor Denilson aqui falar sobre oferta. Cadê o pastor Denilson? Está aqui? Precisou sair, né? Eu vou ter que levar lá na minha igreja para falar sobre oferta, é muito bom. Uma das coisas que eu não gosto de fazer é isso. Não que não seja bíblico, não que eu não tenha que fazer. E eu sempre tenho pedido ao Senhor, Deus, se o Senhor me capacitar, eu tenho o meu coração aberto. Eu não sei o que é dar 10% ao Senhor há muito tempo, e graças a Deus por isso. Dou muito mais. E às vezes o que eu fico é com os 10%. Mas por mais que eu me dedique, faço trabalho extras, com o propósito de envolver na casa do Senhor, eu não vou conseguir suprir, porque as necessidades são muitas. E Deus não quer isso, porque Deus quer que cada um possa contribuir com a sua vida na casa do Senhor. Amém, querido? Pense sobre isso. Você não vai dar conta de fazer tudo. Você vai precisar de ajuda. E o que essas pessoas fizeram? Quando começaram a puxar essa rede, eles perceberam que as redes estavam se rompendo, que o barco estava quase afundando. Olha como é que o texto bíblico é rico. E que imediatamente eles pediram ajuda. Então, querido, a bênção de Deus, ela não é apenas para ficar na sua casa. É para você compartilhar na casa do Senhor. Eu espero que com essa mensagem que eu procurei aqui resumir o máximo e cortar bastante coisa pela questão do tempo, eu espero que essa mensagem faça com que você reflita. Quais são os fatores que podem romper
a nossa vida cristã. O desgaste natural. E às vezes nós repetimos a mesma liturgia na igreja. Chamar pessoas de fora, né, igual vocês estão fazendo, isso ajuda. Né? Eu lá tenho mais 3 pastores, mas às vezes a gente se cansa de ouvir, a gente quer ouvir algo novo, é normal isso, não tem nada de errado. E às vezes a mesma mensagem que eu prego, que eu já preguei lá e pregar aqui, vai ter mais efeito aqui do que na igreja onde eu prego. Como que isso acontece? Não sei. Mas Deus age assim, querido. O desgaste dos relacionamentos, quando você passa a ter intimidade com aquela pessoa, com uma pessoa estranha, você não faz brincadeiras inconvenientes. Mas parece que às vezes quando vai tendo essa intimidade, a gente começa a ferir as pessoas, fazendo com palavras que nós não deveríamos falar. Isso também rompe, queridos, os nossos relacionamentos. A condição do ambiente. A igreja precisa ser um local que tenha água potável. Não é um lugar de discórdia. Não é um lugar de ensinar doutrinas que não são bíblicas. Não é lugar de contenda, não é lugar de fofocas. É local onde você chega e diz: aqui eu sinto paz, porque a presença do Senhor está nesse local. E aí quando você encontrar alguém que você sabe que está naquela situação porque errou, não adianta você falar para essa pessoa: sabe por que você está assim? Porque você fez isso, porque você... Não adianta, irmãos. Ao invés de ajudar, você vai matar aquela pessoa. Mas na igreja do Senhor você poderá dizer assim: eu entendo o seu cansaço. Um dia também eu tive as minhas lutas, mas o meu Deus, que perdoou os meus pecados, vai perdoar os seus pecados também. E tudo aquilo que se rompeu na sua vida será restaurado. O material da rede, querido, precisa ser de boa qualidade. Precisa ter alimento, que é a palavra. E eu não estou aqui nessa noite para colocar fardo em ninguém. A minha responsabilidade era mostrar que existe um único caminho que se chama Jesus. E no livro de Mateus, capítulo 11, é um dos textos que eu mais gosto. Versículo 28, vem a mim, todos que estão o quê? Imagina, cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é o quê? Suave, e o meu fardo é leve. É na casa do Senhor que é pregado a palavra que você é restaurado. É aqui que você vai encontrar descanso, querido. Sozinho, a gente tem muita dificuldade de se concentrar, de reter. Mas quando nós estamos juntos, vamos fortalecer uns aos outros. Que você possa se prevenir, fazer as manutenções que foi necessária, que o Espírito Santo falou no seu coração. Que você faça esse autoexame que Paulo comenta sobre isso. Que você possa costurar aquilo que foi rompido e voltar a ter esse relacionamento sadio com a igreja, com aquela pessoa que talvez te feriu e com o Senhor. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém?